Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre uma perguntinha. Vocês acham mesmo que vocês foram feitos para passar em qualquer coisa? Para seguir qualquer carreira? Para viverem por aí ao acaso? Eu venho falando aqui com vocês sobre o quanto Deus nos ama e o quanto Deus nos fez especificamente com as nossas características próprias. Posso dizer que Deus sonhou com você desde o ventre da sua mãe. Deus te idealizou. Deus permitiu que você tivesse exatamente as suas características. Então, será mesmo que Deus não tem para você uma profissão já na mente dele para você? Será que ele não tem um plano para a sua vida? Será que ele não te deu qualidades que vão ser melhor realmente exploradas no mundo que a gente vive, em uma determinada carreira, em um determinado cargo, em uma determinada posição? Ou será mesmo que a gente deve continuar com o pensamento de estudar para qualquer concurso, fazer qualquer vestibular que dê para passar de acordo com a concorrência e etc? Bom, como entender a vontade de Deus para a nossa vida de acordo com nossa personalidade, para os nossos estudos, para a nossa carreira, para a nossa profissão, né? Eu já falei com vocês em um outro vídeo sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, né? E lá eu falei melhor sobre tudo isso, sobre coisas que nos fazem realmente ter a certeza de que Deus nos conhece profundamente. Há exemplo de que Deus sabe quantos cabelos existem na nossa cabeça, quantos fios de cabelo, e nem mesmo a gente sabe desse detalhe, mas Deus sabe, ou seja, Deus sabe mais sobre você do que você mesmo. Então, vamos lá. Como é que eu consigo entender a vontade de Deus para estudar para determinado curso, para fazer determinado vestibular, enfim, determinado concurso? Eu tenho 5 passos aqui para sugerir a vocês, para que vocês encontrem junto a Deus aí uma diretriz, uma visão de Deus para a vida de vocês, certo? Eu vou começar com vocês falando do livro de Abacuque, que é um livro da Bíblia que muitas pessoas não conhecem, né? Abacuque é aquele indivíduo que a gente nem sabe que está ali na Bíblia. Tem um livro bem pequenininho dele, né, que você lê o livro inteiro de Abacuque em 20 minutos, mas é um livro que merece ser mencionado, claro, e ele se encaixa perfeitamente no que eu quero dizer para vocês aqui hoje, né? Quando a gente quer falar com Deus, como é que a gente deve fazer, né, para buscar a orientação que vem de Deus para a nossa vida? Aqui no capítulo 1 de Abacuque, ele faz algumas perguntas a Deus. E é muito engraçado, porque o pessoal da Bíblia é muito parecido com a gente, né? Cada personagem traz ali um recorte das nossas vidas, como elas são até hoje, né? Nossas indagações, nossas dúvidas, nossas reclamações, nossos sofrimentos, nossas emoções. E ali em Abacuque, no capítulo 1, ele chega a perguntar: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Então, Abacuque chega a dizer: qual é o tempo que as coisas vão acontecer? Até quando? No mesmo capítulo 1, ele pergunta por quê, o porquê das coisas, né? Ele pergunta: por que razão tu me mostras tudo isso de ruim que está acontecendo e me fazes ver a opressão? Então ele pergunta não só quando, mas ele pergunta por quê. E também, no capítulo 1, versículo 3, por que o Senhor olha para os que procedem de forma ruim e te calas quando a pessoa ruim devora aquele que é mais justo? Então, a gente não só se encontra muitas vezes na posição de perguntar a Deus, mas também de desafiar Deus, de enfrentar Deus, de dizer: olha, Deus, eu não concordo, eu não estou entendendo
Por quê? Até quando vai ser assim? Até quando eu vou estudar? Por que eu tô tendo que estudar tanto e outras pessoas que estudam menos já passaram, né? Qual o propósito disso para minha vida? É muito importante a gente saber fazer as perguntas exatas a Deus daquilo que a gente quer saber, né? Então, no capítulo 1, a gente vê Abacuque fazendo muitas perguntas a Deus, questionando realmente, especificamente, aquilo que ele desejaria saber. E no capítulo 2, nós temos aí uma reação, né? Uma reação de Abacuque. Ele é como se ele caísse em si depois das perguntas que ele fez e ele diz: bom, eu vou me colocar sobre a minha torre de vigia. Ou seja, ele escolhe se posicionar ali em espera. Ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus vai me dizer e o que terei como resposta à minha queixa. Então, Abacuque, no capítulo 2, ele diz: bom, eu já fiz as minhas queixas a Deus e agora eu vou me colocar à disposição e vou esperar para ver o que Deus vai me dizer sobre as minhas queixas, né? E Deus, ele responde a Abacuque dizendo assim: escreve a visão que eu vou te dar e torna bem legível sobre tábuas, para que qualquer que passe correndo consiga vê-la. Porque a visão que eu vou te dar é para um determinado tempo, mas se apressa para chegar e não enganará. Se tardar, espera aquele tempo, porque certamente virá. Não tardará. Então veja, nós temos aqui algumas coisas para conversar sobre a orientação de Deus para aquilo que a gente deve fazer em determinadas situações. E aqui eu quero fazer o recorte especificamente para os momentos de nossas dúvidas sobre para o que nós devemos estudar, será que a gente deve continuar estudando, será que a gente deve parar de estudar, será que, na verdade, eu seria mais realizada na área privada e não precisaria estar estudando para concurso público? Será que eu já estou há 5 anos sem estudando e não passei? Será que isso não é para mim? Será que o curso de medicina é para mim? Será que eu tenho que largar o curso de direito? Né? Então, são várias dúvidas que surgem na cabeça do concurseiro, da pessoa que está ali fazendo faculdade, da pessoa que está tendo que tomar uma decisão sobre o vestibular, né? Que são decisões muito difíceis para serem tomadas, às vezes, muito cedo na nossa vida. Então, vamos pegar esse trecho de Abacuque, que eu sugiro que você abra a sua Bíblia e dê uma lida nesse livro, que é bem curtinho, vai ser bem rapidinho. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é, quando a gente percebe ali Abacuque clamando ao Senhor, a gente pode observar que para ele é uma necessidade saber a vontade de Deus, né? É uma necessidade tão grande que ele chega a desafiar Deus. Então, por que te calas, Senhor? Né? Ou seja, eu reconheço a soberania de Deus sobre as coisas e eu até enfrento Deus, mesmo sabendo que Ele é soberano, né? Então, eu quero exatamente saber o que é que Deus está pensando sobre aquilo. Então, em primeiro lugar, eu preciso que esse fato de saber a vontade de Deus seja tão latente em mim, né, que desperte esse impulso, essa energia, essa vontade, né, de buscar ali os caminhos para isso. Ou seja, se eu não tenho um mínimo interesse de saber a vontade de Deus, eu não vou fazer o resto das coisas que eu preciso fazer para chegar até uma perfeita conexão com a vontade de Deus. Então, primeiramente, eu tenho que ter essa noção.
de que a resposta está com Deus e de que eu quero efetivamente pagar o preço de chegar até essa resposta, certo? Sabendo que não é evidente que eu vou conseguir uma resposta, não é sei lá, astrologia, não é em nada disso. Por quê? Porque somente Deus sabe o futuro, somente Deus sabe o futuro. Então, sabendo disso, eu tenho que chegar a Deus com uma posição de quem quer por uma necessidade real conhecer a vontade dele, né? Então eu preciso ter essa postura. Em segundo lugar, quando a gente relembra ali de Abacuque, quando ele disse, olha, eu vou me colocar sobre a minha torre de vigia, eu vou, ou seja, eu quero, é uma coisa que eu estou fazendo porque eu sinto necessidade, me colocar sobre a minha torre de vigia. Então ele está procurando ali um lugar de quietude. Ele está se colocando porque quer em um momento de solidão com Deus, né? O próprio Jesus Cristo, muitas vezes, ele se afastou e ficou só para orar e falar com Deus. E por que não nós deveríamos fazer a mesma coisa? Na verdade, a gente deve procurar um momento do nosso dia de paz. Eu sei que é muito difícil hoje, nos nossos dias, a gente pensar nisso, né? Principalmente para quem mora numa casa com muita gente, se você tem muitos irmãos com você, se você tem filhos com você, principalmente pequenos. Nosso mundo é tão corrido, a gente já acorda com hora para tomar café, para tomar banho, só tem 15 minutos para aquilo, 15 minutos para aquilo outro. Né? É tão difícil, muitas vezes, encontrar um momento a sós com Deus, mas deixa eu te dizer, esse momento, ele é criado por nós, né? A gente precisa saber que é uma prioridade esse momento com Deus, ou seja, você vai estar ali sabendo que é a coisa mais importante da sua vida, esse momento seu com Deus. Porque se você fizer todo o resto das coisas que você tem para fazer na sua vida, mas não tiver um relacionamento com Deus, você não fez nada na sua vida. Me desculpe, você pode ter alcançado o cargo que você quiser, você pode ter o dinheiro que você quiser, você pode ter a quantidade de bens materiais que você quiser, o status que você tiver alcançado, mas se você não teve um relacionamento com Deus em vida, você não fez nada com a sua vida. Então, primeiro, saiba da importância de ter esse momento de quietude com Deus, né? É bem aquela coisa, uma coisa meio meditativa, mas ao invés de uma meditação simples, a gente tá falando ali em uma concentração, numa conversa com Deus, né? Mas vamos lá seguir esse trâmite, né, de uma meditação. Você escolhe um lugar, você cria um tempo, nem que esse tempo seja 40 minutos mais cedo para você acordar. Você cria esse tempo, determina o lugar, um lugar no sofá, uma cadeira debaixo de uma árvore, lá embaixo do seu prédio. Você determina a hora e o lugar. E você vai para lá onde você possa falar em voz alta com Deus sozinho, certo? Para que ninguém escute. E aí, nesse momento em que você está somente com Deus, você começa a conversar com Ele. E oração nada mais é do que conversar francamente. Olha, Deus, eu realmente estou muito confusa. Eu não sei o que fazer, eu estou estudando para uma coisa, mas na verdade eu queria fazer outra. Então eu queria muito que o Senhor me mostrasse efetivamente o que é que eu preciso fazer. Porque eu não estou entendendo. Muitas vezes eu vou para um lado, eu vou para um outro, eu desisto no meio de uma coisa e parto para outra e eu não sei o que fazer, né? Então, nesse momento seu com Deus, você diga, fale, bote para fora, converse em voz alta, certo? Meu conselho é esse. Por quê? Porque quando a gente está em silêncio, numa posição confortável, a gente acaba muitas vezes dormindo, né?
pegando o celular. Então se concentre na sua conversa com Deus, fale em voz alta, desça lá embaixo do prédio, fique dentro do carro, vá para dentro do banheiro. Então dê o seu jeito, crie o seu tempo, a sua torre de vigia para ficar lá falando com Deus, desafiando Deus, enfrentando, trazendo seus problemas, seus porquês e seus quandos, certo? Depois Abacuque traz pra gente que ele diz que vai esperar para saber o que Deus vai falar sobre as queixas dele. Então, o que eu digo a vocês a gente tem que saber esperar também. Muitas vezes a gente quer um relacionamento com Deus baseado no monólogo, né? Eu falo, pronto, acabou minha oração, vamos embora. Será que você parou um tempo para esperar Deus falar com você? Ou será que você não tem paciência de esperar o feedback da oração ocorrer naquele momento? Pode ser que Deus não fale para você naquele exato momento a resposta, porque muitas vezes a gente não está preparado para a resposta, para a verdade. Mas certamente Deus vai falar com você alguma coisa e você precisa saber esperar, acalmar suas emoções, se acalmar, respirar, esperar baixar suas emoções, esperar aquele momento de silêncio, acalmar o seu corpo, porque muitas vezes o nosso corpo determina o estado da nossa mente, né? Quase sempre. Então acalme o seu corpo, se tranquilize, respire, faça sua oração de espera também, tá certo? Saber esperar é extremamente importante. Não é uma relação de monólogo. Saiba que Deus, o Criador do Universo, Ele quer uma conversa a dois. Ele quer falar e Ele quer te escutar. O quarto passo, tá? Para você falar com Deus sobre os seus quandos, porquês e o que, é você visualizar. Você já está ali, você já quer entender a vontade de Deus para os seus estudos, você quer um direcionamento, você encontrou um lugar de solitude, você está esperando e você agora precisa começar a visualizar o que Deus vai colocar no seu coração. Muitas vezes Deus falou comigo através de visualização, né? Ele muitas vezes falou através de outras pessoas, através de sonhos, através de percepções e muitas vezes falou também através de visualizações, ou seja, ideias que são colocadas na sua mente, imagens de coisas acontecendo, né? Deus gosta muito dessa questão de visualização. Por quê? Porque nós somos seres extremamente visuais. Né? A gente escuta uma história e a gente já vai construindo aquilo na nossa mente com imagens, com personagens. Então Deus, sabendo disso, né, que Ele também gostava de muita parábola, Jesus Cristo contava as coisas muito por parábola, Ele sabe que nós somos seres visuais. Então preste atenção no que Deus vai colocar na sua mente no momento de oração. Muitas vezes, visualizações poderão ser percebidas, visões vão ser reveladas para você através da sua oração. Então, quando você estiver ali, calmo, num lugar silencioso, se colocar à disposição de Deus e ficar esperando tranquilamente, você vai poder sentir no seu coração, vai vir uma imagem, vai vir uma visão, vai vir um desejo, vai vir uma ideia diferente. Confia em mim que isso dá certo, né? Eu te desafio a fazer isso, tá? Tirar um tempo com Deus, sem tempo de relógio, e você tentar perceber as visões que você vai ter durante a oração. E, por último, o quinto passo, eu queria te chamar a atenção do que Deus respondeu para Abacuque. Escreve a visão e deixe ela bem legível sobre tábuas, para que qualquer um que passe correndo possa ver. Então, o quinto passo, eu diria, registre aquilo que Deus fala para você, crie um diário de diálogo com Deus. Isso é uma prática que a gente chama de journaling e é muito disseminado lá fora. A gente simplesmente compra um caderno, né, divide em duas partes, tá? E aqui você fala
o que você falou para Deus naquele dia. E nesse outro lado, o que ele falou para você sobre aquilo. E aí, todo dia, com essa prática, você vai registrando as coisas que Deus colocou no seu coração para você não esquecer. Ou seja, registre sobre tábuas, de forma bem clara, de forma bem legível, tá? Então, coloque dia a dia as visões que Deus te dá em um papel. Você vai ver como os planos dele vão estar sendo construídos sobre a sua mente de uma forma que se encaixa completamente, de uma forma que vai te trazer paz, vai te trazer alegria. Então, não sou eu quem vai te dizer melhor se você deve estudar para promotor de justiça, defensor, delegado de polícia, analista. Não sou eu. Quem vai te dizer isso é Deus, mediante você ter um relacionamento com Ele. Ele vai te mostrar essa visão. Ele vai te trazer essa sensação. Ele vai querer que você escreva o que Ele vai te dizer. E você, ao ler depois tudo o que você estava ali escrevendo, você vai perceber claramente a vontade de Deus sobre a sua vida. E não deixe de escrever as suas orações para que você lembre de que o que você pediu, Deus fez, certo? Então, essa é a minha mensagem de vocês para hoje. Desejo muito que vocês consigam encontrar a profissão que Deus fez você para exercer, tá certo? Qualquer dúvida, mandem e-mail, falem comigo e vamos juntos nos estudos e no trabalho junto com Deus, certo? Grande beijo e até o próximo vídeo.